Luciano Nascimento Conceição nasceu em 14 de agosto de 1983, no município de Paripiranga, Bahia. Jovem de família humilde, vindo da zona rural de Paripiranga, apaixonado pela informática, teve uma infância regada de muitas privações e dificuldades financeiras. Após muito esforço e dedicação, concluiu o ensino médio no Colégio Agis, graças à ajuda financeira de sua irmã Eliana, professora, e seus pais que labutavam na lavoura dia após dia. Posteriormente, se graduou em letras na Faculdade Agis. Recebeu mais uma vez a ajuda de um amigo da família para conseguir um financiamento estudantil e completar a renda da família. Dava banca a domicílio nas horas extras. Atuou por alguns anos em Paripiranga, quando obteve um contrato para lecionar matemática no Roberto Santos. Esse foi o seu segundo emprego formal. O primeiro em uma loja de informática, hoje provedor alternativa de um amigo de infância. Deixou esse emprego após passar no concurso para professor da rede estadual da Bahia, no ano de 2006, como professor de língua portuguesa, logo após concluir a graduação. Passou então a lecionar no Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Fátima, e também, não demorou muito, passou em um concurso municipal para a área de docência no município de Antas, em 2009. Antônio Andrade, nascido no dia 7 de outubro de 1972, no município de Adustina, no interior da Bahia, desde cedo gosta de desenhar e pintar. Cursa nível médio em magistério. Depois vai morar em Aracaju no ano de 1996, ficando por lá até o ano 2001. Neste período, participa de várias exposições coletivas e é premiado como o primeiro colocado em uma gincana promovida pelo 28º Batalhão de Caçadores de Aracaju. Fez o curso de licenciatura em Educação Artística pela UNIT, Universidade Tiradentes, em Sergipe. É pós-graduado em Psicopedagogia Institucional pela FANESE, também de Sergipe, e em Arte e em Educação pela FINON de Minas Gerais. Antônio Andrade é professor de artes na rede pública de ensino na cidade de Fátima desde 2001. Paralelamente às aulas de artes, faz pinturas e desenhos. Para conhecer um pouco mais das pinturas de Antônio Andrade, acessem @Antônio Andrade Artes, blog Antônio Andrade blogspot.com. Muito bem.
Vamos começar então nossa entrevista, a estreia do Entrevista em Dose Dupla, hoje com duas figuras da mais relevância na educação da nossa região, especificamente do município de Fátima. Estou falando do professor Antônio Andrade Pereira Júnior, que vocês já viram aí o histórico dele, e Luciano Nascimento Conceição, duas figuras que vão aqui, evidentemente, traçar com a gente um perfil deste país de meu Deus. Começando pela primeira pergunta, começa sempre com o Antônio, e Luciano sempre responde em segundo plano para rebater, viu, Luciano? Você é o rebatedor. Então vamos lá. Muito bem, vamos para os fatos do momento. O que é que vocês estão achando da CPI que está no Senado Federal tentando descobrir as ações dos governos contra ou a favor da Covid-19? Rapaz, a questão é a seguinte, a CPI, se for tratada realmente como ela deve ser tratada, sem pensar em questão partidária, levando em consideração a quantidade de mortes que já tivemos no país, levando em consideração que tem que ser levado a sério, realmente, para saber até que ponto o governo federal, os governos interferiram nas compras da vacina, nas posturas em relação ao enfrentamento da Covid, porque não é um caso isolado, são várias mortes que já tiveram, infelizmente, e a gente fica triste em ver que o governo poderia ter feito mais e fez muito pouco em relação a isso aí. Então, assim, a CPI é o caminho. Independente de governo, independente de qualquer coisa, nós moramos num país que é para ser democrático, então, assim, as coisas têm que ser abertas, não pode ser nada escondido. A partir do momento que o governo esconde um dado, uma informação sobre alguma coisa, é porque algo certo não está, entendeu? Então, assim, quem faz tudo certinho, quem trabalha corretamente, não esconde dados. Então, assim, eu espero que a CPI realmente funcione e mostre realmente o que foi, que está acontecendo de errado ou de certo. Não é, a gente não está aqui para ser só apontar os erros. Se tiver certo, beleza, a gente aplaude e diz que foi até tudo correto. Mas a CPI tem que ser levada como está levando. Eu acredito que a gente vai ter boas respostas. Luciano. A CPI tá sendo legal por duas coisas. Tá sendo divertida. Eu não posso negar, tá sendo divertida a CPI. Você tá dando risada aí, eu tô vendo. Mas tá sendo divertida. Você sabia que ela tá tendo mais audiência do que Big Brother, velho? Ela tá tendo muita audiência. Eu tô acompanhando a CPI pelo canal dos Galãs Fez. Tô fazendo propaganda aqui sem receber nada em troca. E a galera vai comentando, você vai acompanhando os comentários, vai acompanhando a inserção do pessoal que tá transmitindo. É mentira, aí passa um vídeo, dá o vídeo aqui, é o vídeo assim como é, assim assado. Então ela tá sendo divertida e ela veio para provar o que todo mundo já sabe. Na realidade é para deixar... Não é para deixar nenhuma dúvida sobre o que todo mundo já sabe, que é a negativa do governo em não querer comprar as vacinas. Muitas milhares de vidas teriam sido salvas, muita gente que morreu estava uma hora dessa com suas famílias, só que infelizmente, pela forma como a política brasileira está sendo levada atualmente, acabou ceifando a vida de muita gente. Então tem a parte da diversão, que realmente é engraçado, os memes, tudo, as montagens que fazem depois, e tem a parte de levar a sério o que está acontecendo e punir o principal responsável por isso tudo está acontecendo, que a gente sabe muito bem que é o presidente da República. Ele que é o responsável. Os governos estaduais não podiam comprar por vacina. Primeiro que tem que ter a permissão da Anvisa, e segundo que o governo estadual não imprime dinheiro, não. Ele precisa do dinheiro. O governo federal, se precisar comprar, precisar de dinheiro, ele emite título e pronto. É verdade. Arruma empréstimo, emite título, o Estado não pode. E assim, uma coisa que eu acho estranha em relação a isso aí que você tocou, Luciano, eu acho estranho, parece o seguinte, o consórcio que está aqui no Nordeste compra as vacinas e tem que repassar para o governo federal. O governo federal distribui a vacina? Não, no meu entender, quem comprou é quem tem que distribuir. Eu nunca vi dizer
por exemplo, é igual Luciano fazer a compra da casa dele, e eu disse, não, Luciano, você não vai cozinhar isso hoje, não. Vai ser do meu jeito. Eu nunca vi dizer dessa. Mas infelizmente, a gente não tá sabendo, não. Diga. Agora, ô Antônio, quem mais mentiu nessa CPI? Diga aí. Até agora. Rapaz, tá difícil. Rapaz, aí agora você fez uma pergunta que tá difícil de descobrir. Rapaz, a mulher de hoje foi... Aí a Magucha. Rapaz, a mulher se perdeu completamente. Ei, você viu no Sensacionalista lá que Otto perguntou a ela qual era a diferença de um vírus, um verme, Bolsonaro e o presidente? Eu ri. Não, Otto colocou a mulher. Olha, eu, no lugar dela, eu largava a medicina e ia pra casa. Rapaz, eu queria entender, eu juro por Deus, velho. Olha, e Otto é médico também. Eu queria entender como é que você é médico. Sim, antes de falar isso, essa pandemia foi boa porque caiu a máscara, que a gente pensava que médico era uma pessoa que era super inteligente. Mas não, tem muita gente burra mesmo, malvada. Não, porque mas como não é é que só você médico, indica... não. Luciano, não é só médico, não. Médico, eu sei, mas médico tem aquele status. Aquele status. É verdade, pedestal, aquela coisa, status. Né? Aquela coisa. É tipo, quando a gente vai envelhecendo, vai acumulando sabedoria. Eu pensava que era assim, não, mas eu tô vendo que teve muita gente que acumulou, foi burrice. Exatamente. Ao invés de acumular sabedoria, acumulou, foi burrice. Porque assim, como é que você manda um remédio para atacar um vírus se o remédio serve para verme? Que são duas coisas diferentes. Mas vocês entenderam aonde a CPI quer chegar? Porque é o seguinte, não se indica a cloroquina, não é por acaso, é porque ela não tem efeito nenhum. E o que é que Bolsonaro desejava? Vocês acham que era a imunização de rebanho mesmo? Sim, a imunização de rebanho? Ele queria a imunização de rebanho porque era mais barato. Ele não ia gastar dinheiro com vacina. Quem morrer, morreu. Quem está morrendo, a maioria da população que morre são os mais velhos. O INSS ia lucrar com isso. O governo ia deixar de pagar salário, aposentadoria. Quem sobrevivesse ia ficar imune. E ele ia lucrar. Olha, tá ok, tá ótimo. Tem todo um jogo de interesse por trás. Aí aquela questão do superfaturamento, de superprodução de cloroquina pelo Exército Brasileiro, teve todo aquele negócio, e porque eles alegavam que a cloroquina iria melhorar a questão da imunidade, né? Segundo algumas teorias, que a cloroquina é indicada para verme, então se matando os vermes, você melhoraria a imunidade. E também aquela questão que ele sempre batia no início, que quem fosse atleta, tivesse um histórico de atleta, o vírus não ia ter tanto poder sobre aquela pessoa, porque a pessoa estava, teoricamente, mais preparada fisicamente para o vírus. Só que na verdade a gente sabe que não é isso. Muita gente morreu que eram super atletas de alto nível, pessoas que tinham um nível alto de preparação física, entendeu? Assim, o vírus não escolhia classe social, nem poder aquisitivo, nem nada. Sem mudar de assunto, certo. Vamos aqui com a mesma questão da pandemia para a cidade de vocês. Vocês perderam alguém próximo, conhecido aí? Sim. Perdi. Todo mundo. Tem uma pessoa que eu acompanho, que eu sigo nas redes sociais, que é o professor Leonardo, e ele falou uma coisa certa, que quando terminar a pandemia, não vai sobrar um brasileiro que não tenha um amigo, parente, conhecido que tenha sido levado por essa doença. Então, a próxima eleição aqui no Brasil vai ser complicada, porque eles vão usar muito esse assunto, a questão das mortes durante a pandemia. A questão do enfrentamento de qualquer doença que venha, que a gente sabe que a pandemia não vai se encerrar tão cedo, infelizmente. Pelo menos no meu entender. Eu achava, no início a gente achava que ia ser o quê? 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? E depois as coisas iam
iam se regularizando e voltaria tudo ao normal. Então, Dois São João. Dois São João. Rapaz, já pensou 2 São João sem nada, bicho. Brincadeira. Eu não quero induzir uma resposta de vocês, porque aqui a gente tenta extrair o máximo do entrevistado. Certo. Mas vocês não sentiram pelo menos, alguma incoerência com o povo na rua, da esquerda, dos sindicatos, dos partidos de esquerda na rua, pedindo justamente o que todo mundo quer, que fora Bolsonaro, vacina, essas coisas. Mas não foi incoerência, não, esse povo na rua fazendo aglomeração. É e não é. Eu cortando você, e não é. Se o povo segurou esse tempo todo, olha só, porque não começou a pandemia hoje nem ontem. Tem mais de ano que começou essa pandemia. A pandemia já era para ter sido controlada faz tempo. Você sabe que o Brasil hoje é o epicentro do coronavírus no mundo. Se o governo tivesse feito o que deveria ter sido feito, a gente seria a primeira nação a sair da pandemia, fora a China, né? A sair bem da pandemia. A gente exportar vacina, a gente ia vender, a gente ia voltar com tudo. Só que não, ele foi nessa questão da imunidade de rebanho, no assassinato de milhares e milhares de brasileiros. Só que quando você vê o povo saindo do meio de uma pandemia mortal, com uma cepa nova, que essa cepa indiana é pior ainda, misturada com a cepa de Manaus, e outras que a gente não sabe ainda. África do Sul, Reino Unido. Para pedir a saída do presidente é porque a coisa está muito ruim. Isso quer dizer que eu estou concordando com aquele cartaz. Se o povo sai na rua no meio da pandemia é porque o presidente é pior do que o vírus. Ou seja, é um risco do povo. Seria um risco pior. Em nome da saúde pública. Exatamente. Porque ele quer matar todo mundo. Ele quer matar todo mundo. Ele não liga também nem com os próprios correligionários, nem para quem votou nele, ele liga. Ele quer matar todo mundo. Eu também acho assim, eu acho que nessa questão da esquerda ter demorado a sair, a gente sabe, claro que a gente sabe que não poderia ter feito um ato desse, mas é como o Luciano disse, que chegou um limite que o povo disse assim, não, agora ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai para as ruas se arriscar a pegar o vírus, e Deus o livre, chegar a morrer, mas não tem jeito, tá fora do limite. Chegou o limite e o povo agora disse, não, agora a gente não tem como ficar mais em casa de braço cruzado, infelizmente. Então, assim, a gente vai ter que ir para a rua, de alguma maneira, para ver se pelo menos mobiliza, chama atenção, porque assim, quando o povo, no meio de uma pandemia dessa, resolve sair, se arriscar a pegar o vírus, é porque a população não está aguentando mais. A gente está no limite da nossa tolerância de aceitar tudo e dizer, não, agora é a hora do basta. E eu acredito que ainda, por mais que os políticos que são da base do governo dizem assim que agora a oposição não pode mais questionar o presidente em relação a ele estar aglomerando e nem ir para a rua sem máscara. Isso não existe. Fazer tudo isso, que agora deu direito ao governo de dizer, não, vocês não podem reclamar que vocês fizeram a mesma coisa. É o governo que tem que dar exemplo, né? Tem que dar, é o governo que tem que dar exemplo. O interessante é isso, é que ele foi para Bolívia, não foi que ele foi agora? Foi para Bolívia ou foi para... Foi não, Bolívia não, Equador, né? Equador, pronto. Auxiliar do presidente eleito. Do presidente do Equador. Aí ele disse que é um presidente de direita. Direita. Eu já estive lendo sobre ele, ele não concorda com nada do que o Bolsonaro faz. Uhum. E lá tá tendo muito protesto por causa da reforma da Previdência, que querem fazer igual fizeram aqui no Brasil, só que lá estão quebrando. E lá, quando ele chegou lá, ele usou máscara e disse que o governo tem que dar exemplo. Agora, que exemplo aí? Agora, e quando chega aqui no nosso país, ele faz o que faz? Esculhambar. Como o Leonardo fala, rapaz. Vai pra rua, vai andar de moto sem capacete, sem usar máscara, e pega não, achando que é criança.
Ele é o presidente das pequenas coisas. Ele não é um presidente das grandes coisas. Ele é o presidente das pequenas coisas. Hein, Luciano? Esses pequenos pensamentos de quem pensa que é classe média, que pensa que é rico. Só que na realidade a distância da classe média para a pobreza é assim, pequenininha. E da classe média para o rico é quilômetros de distância. Então, Porque a classe média, para ser pobre, basta parar de trabalhar. Não recebe um salário mês e já acabou. Volta a ser o que era antes. Ele vai se preocupar com o quê? Ele vai, não tem nada para se preocupar. Uma pandemia não está matando nada, 500 mil de pessoas morrendo, gente passando fome, tá tudo esculhambado. Ele vai se preocupar com o quê? Opa, as motos não tem que pagar pedágio, não. Quer dizer, olhe o assunto que ele está dando importância. A vida do povo não tem importância, mas as motos não devem pagar pedágio, porque isso é importante. Olha, quando ele entrou, o que foi que ele fez? Não, criança na cadeirinha, não, vamos liberar isso aí. Não, o condutor perder a carteira de motorista quando completa 20 pontos, não, tem que dobrar 40. A carteira de motorista tem que ser para 10 anos. E um monte de coisa para poder ser resolvido, para melhorar a nossa vida. E o cara vai se preocupar com isso. Ou seja, é por isso que dizem. Temos tantas prioridades, mas não as coisas das vaidades pessoais dele. Exatamente. Que não é prioridade para ele, né? Exatamente. A vida nunca foi prioridade. A partir do momento que ele entra naquela discussão, claro que não tem, saindo um pouquinho do assunto, questão da liberação das armas, de facilitação do posse de arma, do porte de arma, isso para mim foi um absurdo. Mas aí é duas coisas, Toninho, são dois assuntos que ele quer. Primeiro, ele quer montar a própria milícia, porque quem mora em cidades como Rio de Janeiro, que tem que votar no que o miliciano mandar, senão você morre, para ele é ótimo. Não é à toa que nas áreas lá onde a milícia toma conta, ele tem a votação esmagadora. Eles têm, né? Nunca perderam, tem votação esmagadora. Segundo, é que ele é o presidente, ele só cresce no confronto. Ele só cresce no confronto, ele quer a briga, ele quer o caos. Ele não quer a paz, ele quer o caos, ele quer que o caos reine. Enquanto tiver bagunça, ele tá bem. Porque ele vai sempre instigando o caos. Porque é aquela história. Você não junta, você não aglomera pessoas só pelo bem, né? Pelo bem. Um bem comum, uma coisa boa, não. Você aglomera pessoas instigando o ódio. Então, o ódio vai juntar todo mundo. Eu tenho que manter o ódio. Não é à toa que quando ele discursa, ele não fala, não é pro brasileiro. Ele não fala pro brasileiro, a pessoa realmente de bem. Ele fala pro gado dele. Ele não deu nenhum discurso, ele não fez nenhum pronunciamento. Todas aquelas asneiras que ele fala no cercadinho, ó, cercadinho, que coisa, que ele fala, não é pra gente, é pro gado. Só o gado entende. E o gado acompanha, ele tem que instigar, ele tem que manter sempre todo mundo ativo, que é para ver se ele leva até 2022. Por quê? Porque ele é um deputado do baixo clero, e quem é do baixo clero, do centrão, só pensa em uma coisa, se reeleger. Ele não está pensando em nada, por ele destruir o país. Inclusive está destruindo para poder salvar os filhos. Mas ele tem que se reeleger. E por falar em salvação, vamos para a educação? Bora. Vamos. Tomar um gole de água. O que é que vocês estão achando da educação na pandemia? A gente vai perder a oportunidade de dar um salto muito grande, de evoluir com relação à tecnologia. O Brasil é muito atrasado com relação à tecnologia. A gente está vendo agora. A gente já sabia que o abismo social no Brasil era grande, mas não sabia que era tão grande assim, não. Aí o pessoal, tecnologia é para facilitar a nossa vida. Todo mundo, eu sou assim, eu sou a favor que seja popularizada a tecnologia. Tecnologia salva a vida, tecnologia melhora a qualidade de vida da gente. Olha a comunicação que a gente está tendo agora através da tecnologia. Vocês conheceram algum professor que não sabia nada de tecnologia e teve que se virar, sim. E a gente ainda ouve na rua gente que fala, só não soltei um palavrão aqui porque o vídeo vai para a internet. Gente na rua que fala, vocês estão bem, estão trabalhando, estão em casa recebendo sem trabalhar. A gente está trabalhando mais do que se estivesse dando aula na sala. Pior. Porque não tem hora, dia, lugar, nada. Que o povo manda mensagem que é resposta e você não responde, fica com raiva e te liga.
É madrugada, é meia-noite, é final de semana, é feriado, é domingo, é sábado. Não, na sala não, é aquele dia, naquela hora, acabou. Antônio, você ensina arte, né? É arte, é. E Minha formação é em arte. Eu, aqui em Fátima, eu trabalho com português e inglês. Só que eu trabalho em Antas também, é matemática e ciências, aí, nada a ver. Você trabalha com a área de linguagens. Isso. Matemática. E Luciano trabalha com a área de artes. Vou começar... O contrário. Antônio trabalha com a área de artes e Luciano trabalha com a área de linguagem e matemática. Vamos lá, Antônio Andrade. Certo. Como é ensinar arte por lives? Ave Maria. Olha, é osso. É duro, viu? Porque assim, é muito complicado, às vezes você passa uma atividade prática sem você estar perto para orientar o aluno no presencial, entendeu? Porque assim, é muito do contato, dizer assim, não, vá por aqui, passa dessa maneira, a atividade é assim, entendeu? E se resume muito a questão da gente passar o conteúdo e o que tá pegando para mim, o que eu sinto dificuldade maior, eu até comentei com os colegas hoje na reunião, foi a questão de que os jovens estão se isolando demais. A gente já vive um mundo de isolamento. Então, assim, não é obrigatório que o aluno ligue a câmera. Onde tem alguns psicólogos estão falando que deveria ser o contrário, deveria ser obrigatório. Porque os jovens estão perdendo o contato social. Então, assim, essa perda de contato social vai refletir no futuro desses jovens, entendeu? Essa geração de alunos agora, se não tiverem cuidado, vai ser uma geração que a gente chama de uma geração perdida. Perdida no sentido de que não aproveitaram o período escolar, entendeu? Quem entrou no ensino médio no ano passado, no primeiro ano, vai sair no ensino médio na pandemia tendo aula online, sem ter contato com o professor. Por exemplo, a gente tem aluno que se passar na rua pela gente e falar, a gente não vai saber quem é. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu vou dar aula, eu deixo minha câmera ligada. Mas eu não posso obrigar meu aluno a ligar a câmera dele. Entendeu, Lansval? Nem ligar o microfone. Então, assim, às vezes a gente passa a aula inteirinha explicando o conteúdo, explicando a atividade. Entenderam? Aí aquele silêncio. Fica todo mundo em silêncio. Aí você vê que tem alguém aí do outro lado. Aí você vê que chega uma mensagem. Sim. É só isso. Sim. Na sala era uma zoada brava. Não é pelo áudio não, viu, Lansvaldo? É pelo chat da chamada. Toninho. É verdade. Na sala, zoada braba, você pedindo pra calar a boca, pedindo fazer silêncio, chamando direção. Pai, mãe, tá conversando demais, o grupo não sei o quê. Quando chega na hora do... Eu digo a ele direto. Me diga esse negócio. Quando vocês estavam no presencial, todo mundo era quietinho, aí fica todo mundo em silêncio, ninguém responde nada. Aí, em vez de quando aparece uma mensagem, só um pouquinho. Ô, Luciano, e como é que você ensina um cálculo de matemática online? Eu faço o seguinte, eu produzo os vídeos. Eu comprei uma mesa digitalizadora e aí eu coloco o arquivo do Word no OneDrive, ou no OneDrive não, desculpe, no OneNote. Tem vários aplicar folha, dou o zoom e faço o cálculo com a mesa, ensinando passo a passo. Eu gravo o vídeo e compacto ele para ficar no tamanho que dê para enviar pelo WhatsApp. E aí, para eles assistirem. Não dá para fazer. Lá em Antas não dá para fazer, não, porque lá é muito pobre e aí o pessoal não tem uma conexão boa, não. E redação? Pobre que eu tô falando. Nesse caso agora eu tô me falando pobre de conexão lá. O município é muito... muito pobre. A ausência de internet. É o que a gente chama de analfabetismo digital. Tem lugares aí que a internet não chegou ainda. Ô Luciano, e a redação? Você já espelhou o computador e saiu digitando para o aluno ver como é que é? Porque eu já fiz até isso, bicho. Esse ano eu não fiz, não, porque esse ano eu não fiquei com redação. Mas se eu tivesse ficado, eu ia fazer isso mesmo. Só que aí, o que é que eu faço? Antes eu pegava e chamava para uma sala no Meet, só que eu via que pouquíssimas pessoas apareciam, aí como o Toninho falou, ficam calados. Aí eu fico, vocês estão com vergonha? Estão com fome? Tomaram café não? Foi que teve? Estão no banheiro?
estão vestidos, não pode ligar a câmera não. Aí eles ficam um ou outro, de vez em quando, fala alguma coisa. Aí depois disso eu comecei a mandar áudio e comecei a mexer, movimentar o grupo. É chato, mas pelo menos a interação é um pouquinho maior. Mas a interação ao vivo é mais legal. A interação ao vivo é mais legal. Eu acho assim, se todo mundo tivesse com as câmeras ligadas, poderia ser que até que a interação fosse maior um pouquinho. Mas quando todo mundo está com as câmeras desligadas, fica complicado. Assim, pra gente se fazer entender sem ter o contato visual, principalmente quem é da área de linguagens visuais, sem ter o contato visual é muito complicado. Eu sinto, assim, eu fico constrangido, às vezes, porque eu dou aula e eu pergunto, mano, entenderam? Tem alguma dificuldade? Aí, essa semana passada aconteceu o seguinte, como eu sou sempre o último a sair da sala, quando eu faço aula pelo Meet, aí eu faço aula pelo Meet e digo, olha, agora você já entendeu a atividade, então vocês vão sair da sala, vão fazer atividade, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam. Aí começaram a sair todo mundo, só ficou uma aluna na sala. Aí ela foi e disse, professor, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. É porque eu tenho vergonha de perguntar quando o pessoal está na sala. Então, assim, como tá só nós dois aqui, para mim vai ser mais fácil. Então, assim, ela passou 20 minutos tirando dúvidas. Quando estava com os colegas dela, da sala, não fez uma pergunta. Então, assim, essa falta de interação, essa dificuldade que a gente tem de manter os alunos com a gente, mesmo que visualmente, assim, com as câmeras ligadas, que a gente não pode obrigar eles a ligar as câmeras, infelizmente. Vai ter sempre esse problema, entendeu? Então, assim, esse pra mim tá sendo o maior problema que eu tenho, a maior dificuldade que eu tenho agora é essa, é preparar a aula para o aluno que tem um mínimo de acesso à internet. E eu fico pensando naqueles alunos que recebem atividade impressa, que não vai ter acesso ao vídeo que o Luciano fez, explicando o conteúdo, não vai ter a explicação, hora nenhuma. Então, assim, o aluno vai ser autodidata em relação a aproveitar ao máximo tentar entender o que o professor quer e fazer a atividade sozinho. Vocês acham que com esse ensino remoto escancarou, o Luciano já disse isso, mas eu quero uma coisa mais específica, escancarou a desigualdade do ensino e a má qualidade do nosso ensino? Demais. Eu acho assim, eu estava até começando, não sei se comentei com o Luciano, ou se foi lá em Adustina, estava comentando. Eu acho assim, que não custava nada demais os governantes fazer o seguinte, não está tendo gasto com muita coisa das escolas, porque não está tendo as aulas presenciais. Então, queira que não, diminuir os gastos. Não está tendo gasto com transporte, não está tendo gasto com certo tipo de coisa. Então, assim, o que é que custava o gestor, seja lá municipal ou estadual, procurar os provedores de internet das cidades, principalmente cidades pequenas, dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai colocar, vou citar aqui por Fátima, você vai colocar, olha, ponto de internet livre para todo mundo, na igreja, que é um ponto, vamos botar na igreja, ou então numa escola, ou então no centro comunitário, um ponto de internet livre para todo mundo. Não pode aglomerar, então vamos estipular um horário, um distanciamento para aquela pessoa. Assim, e bancar essa internet para todo mundo. Aqui eles poderiam fazer o seguinte, olha, por exemplo, um ponto no Capinduro, na Serra Velha, Monte Negro, e Bonfim. Só vou citar esses 4 porque fica mais fácil para eu me localizar. E vai ter um ponto de acesso de internet livre, bancado pelo município. Não custa nada. O aluno assim, não, agora eu não posso ir não, mas daqui a pouco eu vou lá. Mesmo que não seja em horário. Baixa tudo, né? Baixa as apostilas, baixa o material que o professor passar para ele, baixa os vídeos, baixa qualquer coisa, vai lá, faz uma pesquisa na internet. Tem lá, porque naquela igreja, porque assim, o ideal é que fosse numa igreja, ou num centro comunitário, porque é um local de encontro das pessoas, principalmente para quem mora em povoados.
Então, assim, seria mais fácil para esse aluno. Por mais que ele não tivesse online na hora da aula com o professor, mas era mais fácil dele, num determinado momento, que eles tivessem ir lá para baixar o material e pronto. Eu acho que isso aí não era nada demais. Era um caso ter sido a se pensar ou ter sido pensado bem antes. E eu acho assim, eu acho que o governo, principalmente o governo estadual, demorou demais a agir em relação à questão da educação. Uhum. Eu acho que acho que o ano passado, quando passou 1 mês, 2 meses, a Secretaria de Educação do Estado teria que ter pensado em estratégias para não suspender a aula como suspendeu o ano inteiro, o ano passado. Por que ele não fez esse mesmo movimento que está fazendo esse ano, no ano passado? Eu acho que foi o único erro do governo, né? Isso que a gente está fazendo hoje, se a gente tivesse iniciado o ano passado, hoje já estaremos craques, né? Sem correria. E com a expansão da internet, que é o mais importante. Luciano. Toninho falou uma coisa interessante, mas a gente tem outro problema, Toninho. Eu penso parecido com você, mas um detalhe. Tem muito povoado, aqui em Fátima não, mas em outras cidades como Antas. Existem povoados que têm 0 de conexão. Eu estava comentando aqui em casa que o que deveria ser feito era o seguinte, puxando até o que eu falei um pouco atrás, que a gente está perdendo a oportunidade de se desenvolver. Agora era para o poder público abrir linha de crédito, investir pesadamente nos pequenos provedores de internet do interior, para que eles fossem obrigados a levar conexão de qualidade para os pequenos povoados das cidades. É distante, é ruim, não sei o quê. Leva. Financiamento a juros baixos. Exatamente. Quase 0, com a obrigação de levar todos os locais. Exatamente. Hoje, boa ideia. eu estava conversando... Ou a juros 0. Eu estava conversando com um amigo meu, hoje 1 metro da fibra ótica, ela é bem mais barata do que esse cabo de rede azul que você tem aí dentro de sua casa. Verdade. E ela leva, sem nenhum equipamento específico, ela leva 10 gigas, é muita coisa. Então, dava para poder investir nos pequenos provedores, para que eles levassem conexão de qualidade para os povoados distantes. Por exemplo, Paripiranga mesmo. Paripiranga, que eu sou de lá, né, eu posso falar, que eu não conheço muita coisa não. Povoados, ela tem o Saco, na Conceição de Campinas, que é 20 e poucos quilômetros distante da sede. Leva. Tem o Maritá, imagina, o Maritá, que é longe pra caramba, é a mesma distância, só que pro outro lado. Tem que atravessar um rio. Leva. Vamos lá. É o que aconteceu na época que foi criado o programa Luz para Todos. A empresa vai levar, tem uma casinha lá em cima, puxar energia, não. Mas depois que teve um incentivo, foi. Compensava colocar não sei quantos postes, puxar fio, colocar transformador, não. Mas e o social, né? Como a parte teve um social. incentivo, né? E a qualidade de vida onde é que está? Então, hoje em dia, internet, hoje virou essencial. É a água encanada em casa, é a luz elétrica em casa, é a internet também. Então, E assim, e a gente vê que onde peca nossas formações. A gente não teve formação nenhuma nas nossas graduações. Claro que já tem alguns anos, né? Pelo menos a minha já tem mais de 20 anos. Então, assim... Não, a minha já tem um século. Então, assim, a gente não teve preparação nenhuma. Preparação nenhuma. Para esse momento? Para esse momento. Ninguém teve. Ninguém teve. Agora, mudando um pouco, vamos para futebol. O que é que vocês acham da Copa América aqui no Brasil? Travou aí? Foi eu aqui? Foi Luciano. E Antônio também travou. Deixa eu ver o que foi. Travou a internet. Vamos ver se retorna. Travou, foi? Deu travadinha, não foi? O meu não. O meu tá bom. Foi a gente, Toninho. Ainda. Toninho, foi a gente. Agora foi a gente. Porque deu internet aqui. Vamos voltar lá, por exemplo. Porque... Não, é só perguntar. Diga. E vocês? O que é que vocês acham da Copa América no Brasil? Concordam? Escárnio. De jeito nenhum. Um tapa na cara da sociedade brasileira. Esperar meses por uma resposta. Se comprava ou não comprava uma vacina, responder e-mail de Copa América porque... Em 30 segundos.
O Equador tá tendo briga lá por causa da reforma da Previdência, tá tendo briga, protesto todo dia, eles não querem colocar a Copa, e também para proteger a população. A Argentina aumentou a quantidade de mortes por causa da A Covid. Argentina que recusou, a Argentina disse recusou, que não queria. e o governo brasileiro respondeu em 10 minutos. 10 minutos? É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado. Rapaz, se ele tivesse investido na vacina, se tivesse comprado a vacina no começo, no ano passado, quando deveria ter sido feito, teria sim condições de acontecer esse evento, como aconteceu em outros lugares, já shows na Europa, jogos com o público. Domingo agora eu estava assistindo, teve as 500 milhas de Indianápolis, com 40% da capacidade, se não me engano, foi 40% nos Estados Unidos, muita gente. Eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu sinto. Quando eu vejo essas notícias assim, aquele povo já tirando máscara, todo mundo... Eu olho assim do lado, será que eu estou num país na Idade Média? Porque não é possível. Aqui as pessoas na rua, minha gente, pessoas que a gente chega e diz, puxa, sem máscara, sem tomar cuidado algum. Além disso, um governo desse, quer dizer, une uma coisa com outra... Se o governo federal dá o exemplo, né? O exemplo errado, né, claro, que pode sair sem máscara, porque a gente vai, entendeu? Assim, e eu vejo, tem aquele negócio, a gente, às vezes, por exemplo, eu tive que fazer uma viagem para Caju, aí precisei jantar fora, que eu estava sozinho, mas um pessoal que não tinha como fazer a janta em casa. Como já tá vindo embora, eles vão passar no shopping, a gente janta e vem embora. E eu quase volto da metade, quando cheguei na porta do shopping, quase volto, porque o shopping tava lotado. Lotadíssimo. Eu disse, rapaz, pra que eu vim pra cá? Aí jantei nas carreiras e fui embora. Lagarto, os 13, Simão Dias, os bares tudo lotado, todo mundo sem máscara. Aí eu fiquei pensando assim, eita caramba, graças a Deus, acabou a pandemia. Dá impressão, né? Dá impressão. Agora eu queria que vocês, a gente saindo desse assunto pandemia, eu queria que vocês... O Luciano fique à vontade para... Como ele ensina no Nossa Senhora de Fátima, e ensina... Qual é a escola que você ensina, Luciano? No Municipal de Antas. No Municipal de Antas. Então você fica à vontade para falar dos dois. E Antônio vai falar... De 3. Você ensina onde? Diga aí. No CEPAF, que é o Colégio Paulo Freire, no Nossa Senhora de Fátima e no Colégio de Divânia. Mas é tudo em Fátima. Tudo em Fátima, Pois então, você vai falar agora do município. Então você é só um, né? Certo, E Luciano ensina em 2 municípios. Em 2 municípios. Fica à vontade, viu, Luciano? Então a pergunta é, eu queria que vocês fizessem um breve relato de como está a situação do município onde vocês lecionam, ou dos municípios onde vocês lecionam. Assim, começa, Daniel. Vai começar, né? Pode. A questão é a seguinte, eu vejo que ainda falta melhorar muito. Assim, eu acho que poderia ter pensado um pouquinho mais nessa questão do endurecer mais um pouquinho em relação às pessoas. Por exemplo, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente não vá, mas ainda falta um pouquinho mais. Eu acho que não é nem dos governantes só. Eu acho que a população tem que se colocar no lugar do outro, porque não estão pensando no outro. Infelizmente, a farra e o pensar em parrear no final de semana, ir para um sítio, curtir, ir para as festas particulares fechadas, não tá... É normal, entendeu, Lansvaldo? Então, assim, eu acho que a população também poderia dar uma ajudinha. A gente entende que o comércio tem que permanecer aberto, porque senão o comerciante não aguenta permanecer fechado, porque aquele que não tem a questão da economia, mas a população é que tem que se colocar em si, entendeu? Tem que perceber, não, rapaz, a gente está abusando demais. Então, assim, infelizmente ainda tem muito isso. A gente vai na rua e muita gente sem máscara. Muita gente nos bares, quando tem bar aberto, entendeu? Nas calçadas, conversando, tudo sem máscara. Então, assim, eu acho que a população ainda tem que
tomar conta de si e pensar no próximo, e pensar no outro um pouquinho. Educação nos municípios, é aquilo que a gente já comentou. Foi escancarado aí o abismo social, que a gente pensava que tinha uma profundidade, só que tem uma profundidade maior ainda. E, infelizmente, a gente não está vendo melhorias. Por quê? O que acontece? Toninho falou aí dos bares. A semana passada, eu saí de casa, né, eu transito aqui em Fátima, para onde? Para o supermercado, para feira, uma farmácia, evita o máximo estar na rua. E quando sai, a gente sai de máscara, é óbvio. Graças a Deus não peguei Covid ainda. Semana passada eu fui para Antas tomar minha vacina e passei lá pelo centro da cidade e estava lotado de gente. Muita gente aglomerada, muita gente sem máscara. E isso daí é o que acontece. Por quê? Acontece por quê? Por causa do exemplo maior, né? Como já foi comentado. Se o presidente faz, eu também posso fazer. Eu posso. E, infelizmente, o que pode acontecer é que se essa cepa chegar, o que eu pensava é que as aulas poderiam começar depois da gente vacinado, agora setembro, né? Depois de agosto, setembro, por aí. Mas se essa cepa chegar até a nossa região, esse ano eu acredito que não tem mais aula na nossa região. Na região não, no país todo, não vai ter aula no país, porque não adianta nada, é o que acontece em outros lugares aí, que abrem as escolas. Vai ter aula presencial. Presencial. Abrem as escolas, não tem aula. 2 semanas depois fecha porque pegou em todo mundo. Ô, Luciano, eu já tô começando a pensar que o ano que vem a gente não tem aula ainda, o ano inteiro. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Tá complicado. E aí, Lansvaldo? Eu acho que esse ano eu sou mais otimista. Eu já fui. A gente termina o processo de vacinação esse ano. Eu acho que não. Sei não, Lansvaldo. Não é por causa de Bolsonaro não, viu? Não, eu entendo. Não é do Ministério não. Eu entendo. Porque a sociedade, os governadores têm uma parcela até de... Eu tenho restrições contra vários governadores, mas eu tenho que admitir que vários deles pegaram a coisa. Inclusive, o Rui Costa, na Bahia, pegou mesmo. Pegou pelo pescoço a coisa para resolver. Inclusive, se uniu até aos inimigos políticos, o que é muito interessante. Né? Foi interessante isso. Então, por causa disso, eu estou acreditando. Mas se depender desse ministro da Saúde, meu Deus do céu, não vai para lugar nenhum. Agora eu queria deixar vocês à vontade. Eu queria ser mais otimista, mas eu já fui mais, mas hoje eu tenho meu pé atrás em relação vai dizer isso, Lansvaldo, que o pessoal vai falar para você que o presidente não pode fazer nada não, porque o STF proibiu ele de fazer. Proibiu. Ainda hoje cai nessa história. Piada, viu? Tem gente que cai no negócio desse. Eu pergunto, você leu a decisão? Aí, eu já participei de um grupo bolsonarista. Você leu a decisão? Aí, não, aí mandei a decisão do site, do TSE, do site. É fake news. Eu disse, velho, tá aí, ó, tá escrito aí, ó. Você sabe o que é concorrente? O negacionista, ele não quer. Não vai acreditar nunca. Você sabe o que é concorrente? O que é a responsabilidade concorrente lá, que os dois têm que fazer, os dois podem fazer. Ele não proibiu, ele simplesmente proibiu que Bolsonaro abrisse alguma coisa se os governadores e os prefeitos fechassem. Exatamente. Era isso. Isso evitou muita morte. Só que o pessoal até hoje acredita que não. E até hoje, o que eu acho chato é isso. A Jovem Pan, por exemplo. Eu gostava da Jovem Pan, mas agora não ouço mais, não. Não, desliguei completamente. Desliguei a Jovem Pan. A Jovem Pan, até hoje, os comentaristas virei falam isso. Para Bandeirantes agora. Band News, para Band News. É mais aberta, né? Rapaz, ali merecia processo, velho. Mereciam pagar uma indenização muito grande, porque o que eles têm ajudado para matar brasileiro, não tá escrito, não. Mas eles estão pagando um preço alto, porque a audiência caiu, né? Caiu Graças a Deus. Até um ponto. Era a rádio que mais crescia no Brasil, despencou. Eles estão pagando um preço muito alto. Dispensou vários jornalistas que pensavam diferente da direção. Então, eu acredito que a Band News, se não houver uma reestruturação, ela vai acabar com... O futuro dela vai ser incerto, né? Mas eu queria deixar vocês aqui 2 minutos cada um para encerrar o que vocês quiserem dizer, porque eu vou começar a parte final
que é o bate-volta. Certo? Tem mais alguma coisa a dizer? Fique à vontade aí. Vamos ver se a gente encerra aí nos 2 minutos próximos e eu começo o bate-volta. Ok. Eu acho assim, vamos torcer realmente para que as coisas melhorem. Eu ainda acredito muito na educação, por toda a dificuldade que a gente tem, mas ainda é um ponto positivo que os professores estão tirando, a gente chama leite de pedra, porque o que o professor está fazendo, se esforçando, bancando cursos, bancando tecnologia para produzir videoaula, para produzir material para o aluno, a custo zero para os governantes, porque é bancado pelos professores. Aí diz, mas vocês estão recebendo o seu salário. É o mínimo que a gente pode fazer, entendeu? Então, assim, eu ainda acredito que com a educação a gente ainda pode fazer muito mais, e eu acho que a gente está no caminho certo de tentar ver se consegue colocar na cabeça desses jovens, e o único caminho que a gente tem é a educação. Exatamente. Sim, e uma coisa que a gente esqueceu é assim, e o que nos salvou mentalmente ainda foi a cultura. A cultura nessa pandemia mostrou uma força enorme. As artes brasileiras, os artistas brasileiros se posicionaram de um ponto tão impressionante. Dizem assim, não, vamos abraçar a causa, vamos tentar levar entretenimento a esse povo, para ficar em casa, principalmente no início da pandemia, todos os artistas fazendo live, não só os cantores, mas os artistas visuais também, produzindo material, produzindo aula, para que mantesse o povo mais entretendo o povo e com a mente mais sadia. Toninho falou aí sobre a questão de tecnologia, custo zero, salário do professor é baixo. Realmente é baixo porque a gente, quando tem algum movimento, procurando correr atrás do piso, né? Os cargos maiores da República, eles querem o teto. A gente está no piso, está lá no chão, é chão de fábrica, a gente. Então, eu acredito que somente a educação consegue mudar alguma coisa, porque teve muita gente que, infelizmente, apesar de ter passado pelo banco escolar, pela escola, está acreditando, está lendo notícias que estão aparecendo no WhatsApp e está acreditando. Aquela história que a gente escutava quando era criança. Meu filho, não acredite no que ninguém fala, não. Hoje em dia, lê no WhatsApp, qualquer coisinha já toma aquilo como verdade. Eu falo para todo mundo que não acredite em nada que você receba no WhatsApp e pesquise. Existe uma coisa chamada Google, que desde 98 que ele existe e dá para usar. Então, tem muita coisa que aparece no WhatsApp que basta uma frase, uma palavrinha, você já derruba, já sabe que é mentira. E a partir disso daí, eu também digo para todo mundo que eu aprendi nessa pandemia foi que palavras matam. Eu não acreditava nisso não, mas agora palavras matam. Eu pensava que só matava outras coisas, mas palavras matam. Quando você fala, quando você divulga esse tipo de notícia, quando você divulga mentira, quando você induz pessoas que não estão com a saúde mental boa a fazerem certo tipo de coisa, você acaba matando um ser humano. Então, a educação evita tudo isso. Agora é óbvio, só se a pessoa quiser. A pessoa tem que querer. E espero que queira. E a gente está aqui correndo atrás, sendo editor, né? Roteirista, editor. Eu nunca pensei que ia ser artista na frente da câmera, fazendo brincadeira, colocando um meme no meio do vídeo. Eu nunca imaginei que eu ia estar editando vídeo, produzindo vídeo, editando. E você dizia, Luciano, eu nunca me imaginei produzir live, nunca me imaginei se colocar numa live, entendeu? Mas aí nem todo mundo sabe, Tony, é uma coisa interessante. Se você colocar muitos professores para fazer isso aí, muitos não vão saber. Não sabe não. E fazer a live não é só ficar na frente do computador, não. Eu tô falando fazer a live do zero. Vamos levantar o link, vamos compartilhar, vamos colocar tudo para funcionar direitinho no ar. Muita gente não sabe. Uhum. Apesar de que muita gente que não sabe aprender a fazer muita coisa nessa pandemia se reinventou. E, de novo, repito, dá ódio quando eu escuto na rua o povo falar que tá em casa, ganhando dinheiro, sem fazer nada. Vamos lá. Bora. A gente volta, hein? Eu pergunto e vocês tenta responder. É a parte sintética para a gente encerrar a entrevista. Tônio começa? Toninho, você primeiro? Tônio primeiro. Luciano segundo, sempre assim. Certo.
palavra bendita. Empatia. Compartilhar. Uma palavra maldita. Inveja. Mentira. Um lugar inesquecível. Gramado. Pensei que era do Steam, né? Ele é Matoso lá em Paripiranga. Fui longe, hein? Ô, Foi longe, longe foi não, longe. perto. Você que foi longe, eu fui perto. Um lugar para nunca mais. Um lugar pra nunca mais. Eita. Não tenho. Se eu pensar assim que eu não volte, não me vem à mente. Infelizmente não tem, mas eu não queria ir para um hospital, mas eu seria o hospital, né? Mas não dá para dizer que não volta, né? Não Não dá para tem. dizer que não volta. É. Uma música marcante. Faroeste Caboclo, Legião Urbana. Eu não tenho uma música, não. Eu sou forrozeiro mesmo, é forró. Forró. Qualquer um. Não, esses não, os mais antigos. Os mais antigos. É a safra dos anos 2000. Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Luciana das, Pé de serra, forró pé de serra, no geral Luciana é bom. das Antigas. É, Muito bem. Um artista. Deixa eu ver. Van Gogh. Van Gogh. Pintor, né? foi longe, hein, Tony? Foi. A pessoa. Poxa. Eu não tenho, vou ser sincero, não tenho um artista assim que Diga eu. se destaque. Vou falar Toninho, pela amizade. Mas valeu, Lobo, viu? Lobo valeu. Propaganda. Um nome da história marcante. Leonardo da Vinci. Eu vou falar Padre Lancelotti. Um nome para esquecer da história. Esse não tem o que ver, não. Não tenho o que ver, não. Eu já sabia. Isso aí é. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Muito bem. Um santo homem da atualidade. O Papa Francisco. Eu repito o Padre Lancelotti. Ele me chamou de E cachaceiro. um vilão da atualidade. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Não tem o que ver. Um bom livro. Justificar porque escolhi esse livro. Esse livro, assim, é um livro chamado Cartas a Theo. São correspondências que Van Gogh fazia para o irmão no período que ele estava viajando longe um do outro. Então, assim, realmente são as cartas dele. Aqui é a capa do livro. Eu conheço o livro. Não tenho, mas conheço. São as cartas que ele escrevia para o irmão. Então, assim, é uma boa leitura. É como se você tivesse com ele naquele local. Ele descreve, assim, de uma clareza tão grande que é como se você se transporta para aquele momento, entendeu? É ligeiro, Toninho, era só rápido. Um bom livro, Arte da Guerra. Arte da Guerra. Uhum. Não existe ninguém que está no meio do muro. Todo mundo tem um lado. Exatamente. Muito bem. Uma péssima ideia. Não comprar vacina. Negar a vacina. Negar a vacina. Hein? Concorda também, Antônio? E a cloroquina, tomar cloroquina também, que vai acabar com o fígado do povo. É verdade. Eu já tomei, Luciano. Tadinho. Eu fui receitado cloroquina. Uma ideia salvadora. Bora se vacinar, meu povo. Vacina salva a vida. Viva o SUS. O SUS é um patrimônio brasileiro. Não deixe se acabar, não. Pelo amor de Deus. O Butantan. O Butantan. Bumbum Tantan, Uma saída para o Brasil. Fora Bolsonaro. A vacinação para todos. A vacinação para todos. Ele sai e não tem vacina. O pior das nossas vidas. Fora Bolsonaro. Não, aí é o melhor. É o Aí é o melhor, pior da nossa vida. Bolsonaro. Bolsonaro tem que Seria sair. Bolsonaro, você, Antônio. O pior para nossas vidas hoje foi o vírus. Coronavírus. A melhor das invenções. Atualmente é a vacina. A vacina. Vacina. E o pior das invenções. O uso indiscriminado da arma de fogo. O uso indiscriminado da arma de fogo. E eu vou completar ainda outra arma. Fake news. Disparo de notícias falsas no WhatsApp. Foi pior ainda. O fato importante, vocês acham que foi o divisor de águas no mundo? Primeiro, eu acho que foi a imprensa, a invenção da imprensa lá de Gutenberg. Eu vou citar a invenção da tinta.
Olha. Invenção da tinta. Pintou É porque o fato que jamais deveria ter acontecido. A eleição do Bolsonaro. a eleição não. A eleição não. Ele ter ganho. De Bolsonaro, de Bolsonaro. Ele ter ganho. Ele ter ganho. Ele ter sido eleito. Agora, agradecendo a vocês pela entrevista, eu pedi a vocês que reservassem uma foto, que eu vou encerrar a entrevista com essa foto de vocês, que é uma foto de família. Então, aqui agradecendo de coração a todos vocês de ter começado esse projeto comigo. Espero a gente poder se encontrar em Fátima para tomar umas. E não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Exatamente. E tem que apertar no sininho para não perder as notificações do canal. Na próxima semana vai ter outra entrevista com outra dupla. Muito bem. Minha gente? Um abraço, muito obrigado de coração. Um abraço ao povo de Fátima, ao povo de Antas, que a gente consiga sobreviver a tudo isso. E o povo de Paripiranga, das matas de Paripiranga, né, Luciano? E de Adustina também. O povo de Paripiranga também. O povo Adustina. Toninha da Adustina. O povo do Nordeste da Bahia, que é um povo extraordinário. Um abraço. Walter, foi um prazer. E, assim, eu espero que... Para mim foi super agradável bater papo. E eu espero realmente que a gente possa ter outros. Vamos ter. Exatamente, é divertido. É legal, assim, ficar falando assim com mais de uma pessoa, né? Uma pessoa sozinha. A entrevista um com o outro fica aquela coisa... Aqui não ficou... Um fala a outra. Deu uma certa dinâmica. Vocês estão estreando o programa do meu canal, que é Entrevista em Dose Dupla. E essa dose hoje foi caprichada, viu? Eu espero que a próxima seja ao vivo e com a gente presencial. Com certeza. Um dia teremos aí. Com certeza. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, qualquer coisa. Valeu. Tchau. Valeu.